Há um tempo atrás eu tava fazendo uma série de Python no canal, que são esses vídeos aí. Eu não cheguei a terminar, mas muita gente pediu pra eu continuar. E eu pensei, e se ao invés de eu continuar a série, eu gravar um vídeo totalmente novo que cobre tudo de Python? Será que dá certo? Bem, se você tá vendo esse vídeo, acho que deu, né? Sei lá. Então, meu querido amiguinho, se você nunca programou antes, essas são suas chances de aprender do zero com o professor mais imbecil dessa plataforma. Antes de fato começar, vamos entender o que é o Python. O Python é uma linguagem de programação, se você não percebeu. As linguagens de programação funcionam como se fossem tradutores, que traduzem a nossa língua, que a gente fala, para a língua do computador, aquele 010010100100010010. Cada linguagem de programação tem seus propósitos. A linguagem PHP, por exemplo, serve para criar sistemas em servidores, ou o que chamamos de back-end. Kotlin tem sua especialidade em aplicativos para celular, e o Python... ele faz tudo. O Python é uma linguagem muito versátil, você consegue fazer sistemas em servidores, IA, análise de dados, aplicativos, apps desktop, bots e muitas outras coisas. Sério, dá pra fazer muita coisa com Python. Mas antes disso tudo, a gente precisa entender os fundamentos, que é a lógica de programação. Ó, escuta bem o que eu vou te falar. Toda linguagem de programação gira em torno da lógica de programação, que você pode chamar também de algoritmos. A lógica de programação consiste em regras e cláusulas sobre como você quer que o seu programa se comporte. Traduzindo, a lógica de programação são várias peças Lego e você precisa entender para saber quando usar cada peça e no fim montar um programa final. É basicamente isso. Dito isso, como que a gente começa? O Python é um programa normal. Para utilizar, eu vou precisar instalar ele na nossa máquina. Mas é muito simples, me acompanha. Então no meu navegador eu vou pesquisar por Python. E nós vamos vir no site oficial do Python, python.org. Clicar aqui. E aqui na seção de downloads, a gente vai escolher o download relativo ao nosso sistema operacional. No caso, ele sabe que eu estou usando o Windows, ele já escolheu automaticamente aqui do de Windows. Então vou baixar para Windows. E tá baixando. Vou abrir. E marca essa caixinha. Pelo amor de Deus, marca essa caixinha aqui embaixo. Esse add python.exe to path. Esse path basicamente é como o computador identifica se o programa está instalado ou não. Então, para que o seu computador reconheça que o Python está instalado, marca essa bendita caixinha aqui. Porque eu já vi muita gente pedindo ajuda de que o código não roda quando não marcou essa caixinha e o Python não foi identificado. Então marca essa caixinha, cara. E vamos clicar em Install Now para instalar. Se pedir permissão do administrador, pode confirmar. Além do Python, existe outra coisinha que a gente também vai precisar, que é o editor de código. A gente está instalando o Python, mas precisamos de um ambiente para escrever nossos códigos. Você não vai escrever no bloco de notas, né, patrão? O editor que iremos usar vai ser o VS Code, por ser o mais simples e mais usado. Também não tem segredo, eu vou aqui pesquisar por VS Code. Vou dar um enter. E o site oficial é code.visualstudio.com. Vou clicar aqui, vou baixar a versão de Windows e tá baixando aqui também. Olha que beleza. Vou clicar no arquivo, aí você aceita aí, vender sua alma para Microsoft. Avançar, avançar, avançar. E marca essas duas caixinhas aqui, que são mais opcionais, mas eu recomendo muito. Por exemplo, você quer abrir uma pasta com VS Code, você não precisa necessariamente abrir o VS Code para depois abrir a pasta. Você pode clicar com o botão direito na pasta, no explorador de arquivos, e clicar em abrir com code. Assim fica muito mais fácil de abrir nossos projetos. E vamos em avançar e instalar. Perfeito, com os dois instalados, agora vamos preparar o nosso ambiente para a gente começar a programar. Vou confirmar aqui no VS Code, no Python, e vamos abrir o nosso explorador de arquivos. Vou aqui em documentos, eu vou criar uma pastinha aqui e vou chamar de aprendendo Python. A gente vai usar essa pasta para aprender Python, se você não notou. Clica com o botão direito, vou vir mais opções e abrir com code. Olha que beleza. Se aparecer isso aqui, você clica nessa caixinha, ó, confiar nos autores, e sim, confio nos autores. Essa é uma frescurinha que o VS Code tem, mas pode confirmar. Antes de escrever os códigos, vamos dar uma configurada no VS Code. Eu vou baixar a extensão do Python, que vai facilitar o nosso desenvolvimento. Então vou vir aqui na seção de extensões, ó, esses quadradinhos aqui. Vou clicar e vou pesquisar por Python. E vai carregar essa extensão aqui, ó, que é só Python, que foi desenvolvido pela Microsoft. Eu cliquei sem querer sair do VS Code, calma. Ó, só esse Python aqui, eu vou instalar e agora é só esperar. Enquanto baixa, vamos configurar outras coisas. Eu vou vir aqui e no canto superior esquerdo, vou clicar em File e vou marcar esse autosave aqui, para salvar automaticamente os arquivos quando a gente fizer uma alteração, para a gente ter que ficar apertando Ctrl S o tempo todo. Outra coisa também, vou vir aqui embaixo nessa engrenagem e vou clicar em Settings. E aqui vou precisar por Word, já apareceu aqui já, ó, Word Wrap, aqui, Word Wrap. Aqui no Word Wrap eu vou marcar com On. Vou deixar ligado. Isso aqui é basicamente o que? Quando o nosso código chegar até o final da tela, ou seja, tipo, até aqui mais ou menos, ele não vai continuar. Ele vai quebrar a linha para baixo. Ao invés de criar uma barrinha aqui embaixo para ele ficar mexendo de um lado para o outro, ele vai quebrar a linha para baixo. Isso visualmente vai ser muito útil, tá? Não dá para mostrar agora, mas quando a gente for programar, assim, eu vou mostrar para vocês isso acontecendo. Mais uma coisa, vamos mudar a fonte, precisa aqui por font, sem o E, tá? Porque tá em inglês. E o font size, vou colocar
um 16.5, acho que é um tamanhozinho legal, tá? Depois eu testo pra ver se fica legal. Então tá, agora sim a gente pode começar a criar nossos códigos. Mas antes da gente entrar de cara no Python, tem um recadinho pra você, tá? É o seguinte, na aprendizagem, o que realmente vai fazer você aprender e reter o conteúdo não é a quantidade de aula que você assiste, em si o tanto que você pratica. Eu tô te ensinando Python básico, mas você só vai aprender de verdade quando colocar a mão na massa e praticar. Nessa aula eu não vou passar exercícios, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, mais do que já tá, né? Mas dito isso, se você quiser uma experiência mais completa de aprendizagem que inclui prática ativa, eu gostaria de te apresentar a minha trilha de Python automático. Isso é um projeto que eu planejei desde o começo do ano e finalmente eu posso divulgar para vocês. É um curso completo de Python que vai do básico até tópicos de automação, como gerenciamento de arquivos, documentos PDF, Word, Excel, envio de e-mails, web scraping e muito mais, tudo automatizado com Python. E para cada aula você vai ter um quiz de fixação para reter o conteúdo, uma lista de exercícios e um vídeo resolução. Sem contar também os projetos que a gente vai construir ao decorrer do curso. E aproveita que tá com um mega desconto de R$ 124 para R$ 25. Corre lá que talvez eu aumente o preço, hein? Eu vou atualizar o curso periodicamente, dependendo de quanto você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter muita coisa nova. Dá uma olhada aí. Ademais, vamos continuar. Então, foi o seguinte, deixa eu dar um zoomzinho aqui legal, Ctrl+, né? Só pra vocês conseguirem ver melhor, você não precisa fazer isso não, porque o tamanho já tá bom. Aqui nessa barra lateral esquerda, a gente tem a nossa pasta. Essa, aprendendo Python é a nossa pasta. Eu vou expandir ela e vou criar um arquivo novo nesse ícone aqui. Eu vou chamar de conceitos_iniciais.py. Não bota PAI não, tá? Não é seu pai não, é um arquivo Python. Dá um Enter. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos aprender o nosso primeiro comando. O primeiro comando que a gente vai ver aqui é o print. Então, para usar um comando do Python, a estrutura é essa. O nome do comando, né, que é print, abre e fecha parênteses, houver coisa já fecha automaticamente, só quando você abre. E dentro do print, a gente vai informar o que a gente quer. Aqui eu vou colocar aspas, pode ser duplas ou simples, você que sabe, você que manda. E vou digitar aqui dentro lang code. Eu vou executar o código agora. E perceba que ele abriu. E você vai querer abriu aqui embaixo uma telinha, e essa telinha é o nosso terminal, é onde ele vai ver o resultado dos nossos códigos. Tudo que executar, tudo que ele mostrar pra gente vai ser exibido aqui embaixo. E ele exibiu aqui embaixo, adivinha o que? Lang code. Por que isso está acontecendo? Porque o print é um comando do Python, né? A gente chama de função, é uma função que serve para exibir alguma coisa. Então, adivinha o que foi que a gente pediu para ele exibir? Exatamente esse lang code aqui. E quando a gente executou o código, eu esqueci de mostrar como executa, mas executei o código clicando nesse botãozinho aqui, ó, esse botão de Run Python Files. A gente clica nele e o código executa. Olha que maravilha. Ó, lang code aqui, que maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse lang code daqui, tirar as aspas também e vou digitar o número 20. Vou colocar o número 20. Se eu executar, ele vai exibir o número 20 pra gente. Beleza. Eu vou voltar aqui no print e vou colocar aspas entre o número, tá? Ó, coloquei aspas. Agora o 20 está dentro de aspas. Eu vou executar o código e perceba que ele também funcionou. Ó, eu consegui colocar números com ou sem aspas. Funcionou de boa. Agora, se eu colocar aqui novamente lang code com aspas e executar o código, ele funciona tranquilamente. Tá aqui nosso lang code. Mas se eu colocar lang code sem aspas, ó, vou tirar as aspas daqui e vou tirar as aspas daqui. Se eu executar o código, ele já começou a reclamar aqui. Ó, se eu executar o código, pá, o nosso primeiro erro. Olha que orgulho que eu tô de você. Se você tá fazendo, né, os exemplos, espero que você esteja fazendo na sua casa e não só me observando, mas enfim. Ó, o primeiro erro aqui na nossa cara. Por que isso aconteceu? Isso tá acontecendo por conta dos tipos de dados. No Python, a gente opera com tipos de dados diferentes. Por exemplo, quando a gente usa lang code entre aspas, ó, colocar aspas, ó, lang code entre aspas, desse jeito funciona. Isso aqui, como um todo, é uma string, ou str. No Python, uma string é um dado de texto. Isso aqui é uma informação de texto. O texto aqui é lang code, basicamente. Se a gente tira isso aqui e coloca, por exemplo, 20 de novo, isso aqui não é mais string. Isso aqui agora é integer. Integer ou int, como você preferir, é um tipo numérico, tá? Então Python ele faz essa diferenciação de tipos numéricos e tipos de texto. Existe outro tipo numérico também, que é o float, que é quando ele tem casas decimais. Então se eu colocasse, por exemplo, 20.67, esse aqui é um float, é um tipo flutuante, que tem casas decimais. Casas decimais é esse pontinho com outros números na frente. Para não ficar só na teoria, vou mostrar isso na prática para vocês. No Python a gente pode encapsular um comando que é o type. Type serve para mostrar o tipo de algum valor. Então eu vou colocar type dentro do print, abre parênteses, abre parênteses e vou fechar parênteses aqui na frente. Então, ó, print type e o valor dentro de type, tá? Cuidado para não confundir. Abra todo parênteses que você abrir, você vai ter que fechar obrigatoriamente. Então, ó, como abrir dois parênteses, eu fechei dois parênteses, mas cada um no seu devido lugar. Print, abre parênteses, type, abre parênteses, o número, né, que é o valor, fecha e fecha parênteses. Então, eu vou executar. Se eu vir aqui embaixo,
para ele carregar, né? No tempo dele. Class float, ou seja, ele mostrou pra gente o tipo float, porque esse valor 20.67 é float. Agora, se eu tirar, colocar, por exemplo, 45, não tem casa decimal, então é um inteiro. Se eu descer aqui embaixo, class int, isso aqui é do tipo inteiro. Agora, se eu vir aqui no type, colocar como string, colocar um olá, ó, string olá, se eu executar, ele mostra str. str que é uma abreviação para string, que é texto. Mesma coisa colocar o número aqui, ó, colocar o número 56, se colocar o número 56, se eu executar, ele ainda mostra str, porque tá dentro de aspas, e tudo que tá dentro de aspas ele considera como string, perfeito? Fora isso, esse outro tipo também que eu boleando, mas não precisa ver isso agora, tá? Enfim, vamos continuar. No Python a gente tem a possibilidade de criar operações aritméticas, e aí vem a matemática. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse print daqui e vou escrever outro print. Eu poderia só ter tirado o que estava dentro do print anterior, mas tudo bem, já tô aqui, né? Digamos que a gente queira fazer um cálculo. Vamos calcular, por exemplo, 30 mais 10. 30 mais 10. Eu não sei o que você esperava, é basicamente isso. 30 mais 10, se eu executar, ele exibe 40. Para que tá muito grande esse terminal, vou fechar clicando nesse ícone de lixeira. Eu vou executar. Engraçado que nesse de lixeira você passa o mouse e parece kill o terminal, né? Matar o terminal, um negócio violento desse. Mas enfim, ó, 40 aqui, 40 que é 30 mais 10 e por aí vai. Se a gente quiser fazer uma contagem menos, a gente troca o mais, adivinha pelo quê? Pelo menos. Então se a gente rodar, ele traz 20. Olha que maravilha. Fora isso, temos outras operações também, que é o asterisco, serve para multiplicações. Então se a gente multiplica o 30 vezes 10, o resultado é 300. Olha que lindo. Além do asterisco, a gente tem a barra, e a barra serve para divisão. Então, se a gente executar, ele divide 30 por 10, que o resultado é, deixa eu carregar aqui no tempo dele, não, 3.0, é só 3, né? Que ele retorna como float por algum motivo, mas ele retorna como float. Então, o resultado de 30 dividido por 10 é 3. Existem mais alguns operadores, vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu matar o terminal, né? Já que ele diz assim. Eu vou usar o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar o seguinte: 2 asterisco, asterisco, 2 asteriscos dessa vez, 4. Asterisco, asterisco quer dizer potência. Então, 2 elevado à potência de 4 vai dar, deixa eu rodar, né, pra ver o que vai dar. Ele dá pra gente 16. Então, 2 elevado à potência de 4 é 16. Isso aqui é, vamos colocar um 10 aqui pra ver o que acontece. Botei 102. Tá um 10, já vai vir um número absurdamente maior. 10 mil, né? Tá, deixa eu colocar um 100 aqui. Eu gosto de brincar, tá, gente? Tem paciência comigo. Eu gosto de explorar. Eu não sei nem que número é esse. Não vou nem me esforçar pra descobrir. E além do asterisco, a gente tem o porcentagem. Opa, botei 5 sem querer, calma aí, ó. A gente tem o porcentagem. Cadê o porcentagem? Aqui, porcentagem. Se eu trocar os números, vou colocar 10 por 2. A porcentagem, inconvenientemente, não serve para calcular a porcentagem. Ela serve para calcular o resto de uma divisão. Então, se a gente coloca porcentagem aqui, está dizendo o quê? Traz para mim o resto da divisão entre 10 e 2. Ele vai dividir 10 por 2 e vai trazer o resto, não o resultado. E o resto da divisão de 10 por 2 vai ser 0, porque se a gente divide 10 por 2, ou seja, 5 para cada um, não vai sobrar mais nada. Mas se eu colocasse, por exemplo, 10 dividido por 8, sei lá, 4, vai, 10 dividido por 4. Dividindo 10 por 4, o resto é 2. E assim a vida vai indo. Uma coisa interessante, a gente pode somar strings. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um olá em string, eu posso somar com outra string, como vai, uma interrogação. E se eu executar, ele vai juntar os dois, ó, olá, como vai. Isso a gente chama de concatenação. Concatenação, quando a gente pega duas strings e junta em uma só. Então, no caso, eu colocaria aqui uma vírgula e um espacinho, né? Para não ficar tão junto, executando. E mostra, olá, como vai? Olha que lindo. Beleza, até aí tá tudo tranquilo. Mas se a gente quiser trocar os números fixos, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma festinha de prints aqui, ó. Print, eu vou fazer 3 mais 5. Fazer aqui. Outro print. Ó, vai me acompanhando, faz aí na sua casa, vê o que eu tô fazendo e faz comigo. 3 menos 5, print 3 multiplicado por 5 e print 3 dividido por 5. Temos aqui vários cálculos com os mesmos números, né? 3 mais 5, 3 menos 5, 3 multiplicado por 5, 3 dividido por 5. Se eu executar, todos os resultados vão ser exibidos, como esperado. Aqui, ó, tá tudo aqui. Porém, digamos que eu queira trocar os números. Por exemplo, eu quero fazer esses cálculos, só que ao invés de usar o 3, eu quero usar o 7. Normalmente a gente faz o quê, né? A gente pega, tira, bota o 7, vem aqui, apaga, bota o 7, vem aqui, apaga, bota o 7, vem aqui, apaga, bota o 7. Mas isso é muito maçante, né? Ficar trocando assim várias coisinhas. E para resolver esse tipo de problema, na programação, a gente tem o que a gente chama de variáveis. Eu vou, antes do print, criar aqui o que a gente tinha visto agora há pouco. Primeiro,
primeiro underline número. E atenção ao nome das variáveis, tá? Você tem que obrigatoriamente começar com letras ou underline, não pode ter caracteres especiais, tudo junto, sem espaço. Você tem que ser bem restritivo em relação ao nome de variáveis, mas também faça do jeito que você bata o olho e saiba o que essa variável representa. No caso, eu crio uma variável primeiro underline número, que vai representar o primeiro número que a gente vai usar. E primeiro número vai receber, usar o sinalzinho de igual, o primeiro número vai ser 7. Criar uma outra variável aqui embaixo, segundo underline número, que vai receber 5. Então agora temos duas variáveis, o primeiro número e o segundo número. O primeiro número tem um valor de 7 e o segundo número tem um valor de 5. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, agora vai dar um trabalhinho, mas vai valer a pena. Vê só, eu vou vir aqui no nosso print, apagar o 7 e vou usar aqui primeiro número. Vou apagar esse 5 aqui e vou usar o segundo número. Mesma coisa para os outros, segundo número aqui, segundo número aqui, segundo número aqui. Eu vou tirar o 7, botar o primeiro número, que é 7, né? A gente definiu ali em cima. Primeiro número aqui e primeiro número aqui. Então tá, ó. Agora substituímos os valores retos, os valores duros com variáveis. Então se a gente executar, o resultado é o mesmo, ó, 12, 2, 35 e 1.4. Porque o que ele está considerando aqui dentro do print não é esse texto primeiro número, e sim o que ele está guardando, o que a variável está guardando. Então, se esse primeiro número está guardando 7, ele vai considerar esse campo aqui como 7. Mesma coisa para o segundo número. Ó. Tudo que tem segundo número é 5, porque eu defini como 5 aqui. Eu posso guardar o resultado também em uma variável, nada me impede. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Resultado, underline, soma. Vou até apagar essa soma daqui. Resultado, soma. E vai receber primeiro número mais segundo número. Então, se a gente dá um print, print em resultado soma e executar, ele traz pra gente aqui, por último, a soma. 7 mais 5 é 12. E claro, as variáveis, elas não se resumem a números, tá? A gente tá usando em números aqui, mas não se resumem a números. Por exemplo, dar um Ctrl Z, voltar como tava, tirar esse resultado soma daqui, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá, vamos parar aqui. Eu vou selecionar todo o meu código e vou apertar Ctrl, ponto e vírgula. Ponto e vírgula é aquele que tem ponto em cima e vírgula embaixo, aquele botãozinho. O que a gente fez aqui foi comentar o código. No Python, a gente tem a possibilidade de comentar código. Quando a gente comenta um código, o que a gente tá fazendo é desconsiderando ele. Então, quando a gente executar, se a gente executar, né, ele não vai executar nada que tiver comentado. No caso, o que tá comentado é o que tem esse hashtag atrás. Se eu tirar esse hashtag, ele já considera como código. Mas quando tá com hashtag, ele já tá comentado e não vai ser considerado na execução. Se eu quisesse descomentar, eu selecionaria tudo, apertava Ctrl, ponto e vírgula também, que voltava ao normal. Mas eu quero comentar porque eu quero fazer um outro exemplo agora. Seguinte, as variáveis, elas não se resumem a números, tá? A gente só usou com números aqui, mas elas funcionam com textos também. Então eu posso criar uma variável nome que vai receber a string langcode e eu posso fazer o seguinte, ó, print, olá, dá uma vírgula espaço, aí eu vou somar com nome, ou seja, vai concatenar a string do olá com a variável nome que guarda uma string langcode. Então, se a gente executar, ele mostra olá langcode. Olha que lindo. Porém, você deve ter notado que tudo que a gente fez até aqui está muito direto. Não tem nenhuma interatividade, só executa e pronto. Em programas reais, é normal que o programa peça informações para o usuário e depois trabalhe por cima dessas informações. Aqui no Python, para deixar nossos programas mais interativos, nós temos o input. O input, ao contrário do print, serve para pedir alguma informação para o usuário, para o cara que está executando o código. Vamos testar. Eu vou comentar isso aqui também, ó, esses dois aqui, Ctrl, ponto e vírgula, e vou fazer o seguinte. Aqui embaixo eu vou criar uma variável chamada nome também, que vai receber, ao invés de uma string direto, né? Ele vai receber um comando input. E dentro desse input, a gente vai fazer uma perguntinha em formato de string mesmo. Então, ó, string qual é o seu nome. E vou usar um print aqui em nome. Tá, vê só o que vai acontecer. Eu vou executar o código e ele vai perguntar qual é o seu nome. Eu posso colocar langcode, dar um enter e ele exibe langcode. Uau, como é que ele fez isso? Simples, meu querido. Eita, eu fiz tudo errado aqui. Não sei o que eu fiz aqui, calma. Eita, pronto, voltou. Esse input, ele pede uma informação para o usuário. O que a gente coloca dentro do input é como ele vai fazer esse pedido, né? Um textinho ali, uma perguntinha que ele faz. Então, ó, qual é o seu nome? A gente digitou langcode e quando a gente deu enter, o valor que a gente digitou foi para essa variável nome para cá. Então, ó, ele pega a informação que o usuário digitou e traz para a variável nome. Deu um print no nome e trouxe langcode, que foi o que a gente digitou. Final feliz. Vamos fazer um outro exemplo usando o print também. Eu vou comentar isso aqui. Eu tô deixando tudo comentado, né, ao invés de apagar, porque assim você consegue revisar melhor. Se esquecer alguma coisa, você volta aqui, você dá uma olhadinha nos comentários e pronto, você já revisa. Ao invés de apagar e perder tudo para sempre num vale da morte. Vou criar duas variáveis, num, que vai receber o input também. Input, epa, tá tudo errado. Input, digite um número. E vou criar, eita, cadê meu cursor? E vou criar um num2, que vai receber também o input, digite outro número. Você vai pedir dois númerozinhos para nós. E eu vou fazer o seguinte, ó, resultado, underline soma, que vai receber num1 mais num2.
Ou seja, ele vai pedir dois números, vai somar esses dois números que o usuário digitou e vai printar o seguinte, ó, resultado da soma. E vamos somar com o resultado da soma. Resultado da soma. Então, se a gente executar aqui, digite o número, eu vou colocar 9. Digite outro número, eu vou colocar 3. Se eu der um Enter, ele dá 93. Então, 9 mais 3 é 93? Isso aqui tá meio errado, né? Ué? 9 mais 3 com certeza não é 93. Isso acontece porque é o seguinte, quando a gente usa o input, tudo que ele puxa, toda a informação que ele digita para o input, ele considera como um string, né? Como um texto. E os números não escapam disso. Então, quando a gente digita números no input, ele puxa como string, né? Como um valor de texto. E para resolver essa bronca, é muito simples. O que a gente vai fazer? Eu vou aqui, ó, antes do input, eu vou colocar int, que é int, vou abrir parênteses e vou fechar aqui no final. Então, a gente está encapsulando, a gente está envolvendo o input com um int. Esse int vai servir para a gente converter automaticamente o valor que esse input puxar para inteiro. Mesma coisa aqui embaixo, ele vai puxar para inteiro. Abre parênteses e aqui no final, fecha parênteses. Então, agora, se a gente executar, vou colocar aqui 9 e 3 de novo e dá um erro. Por que ele está dando esse erro? Porque aqui, ó, presta bastante atenção no que acabou de acontecer aqui. A gente está tentando somar um texto, né, que é resultado da soma, com o resultado da soma. Só que resultado da soma não é mais um string, né? Se fosse uma string, ia funcionar, ia juntar um com o outro, mas aqui não é mais uma string, agora é um número, agora é um valor inteiro, o resultado da soma é um valor inteiro. E no Python a gente não consegue somar string com um número, tá? A gente tem que fazer a separação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo, deixar só o resultado soma, pedir só para ele printar só o resultado soma. Então, se executar, ele mostra pra gente, vai carregar primeiro, ó, digita o número 9, 3, ele mostra 12, 9 mais 3 é 12. Mas aproveitando que a gente tá aqui, né, um truquezinho muito legal que eu posso mostrar pra vocês, que a gente vai começar a usar a partir de agora, é o seguinte. Para não ter que ficar concatenando string, tendo que tomar cuidado para ver se vai dar erro ou não na hora de concatenar, eu posso fazer o seguinte. Dentro do print eu vou colocar a letra F e aspas. E vou digitar o seguinte, ó. O resultado da soma é... E vou colocar chaves, ó, chaves, abre e fecha chaves, e dentro dessas chaves, a variável que a gente quer inserir. Então, resultado soma, se a gente executar agora, ele mostra, dito o número, 9, 5, dá enter, o resultado da soma é 14. Então, o que a gente fez aqui é basicamente o quê? Está formatando a nossa string, de um jeito que a gente consegue inserir variáveis diretamente dentro de uma string. Então, o resultado da soma é, resultado soma, a variável está diretamente dentro da string. A gente pode fazer isso várias vezes na mesma string, tá? Então, posso fazer o seguinte, o resultado da soma entre num 1 e num 2 é resultado soma. Então, ó, vou executar aqui, dito número 9, dito número 20, 35. O resultado da soma entre 9 e 35 é 44. Agora vamos para um conceito importantíssimo, esse brincar é um dos mais importantes, condicionais. Seguinte, nosso código até agora é como uma linha reta, começa do ponto A e vai direto para o ponto B. Mas e se a gente quiser divergir esse caminho? Se a gente quiser fazer com que, dependendo de alguma condição, dependendo de alguma regra, ele pode ir ou para o ponto C ou para o D, por exemplo. Vamos ver como isso funciona. Vamos ver um exemplo simples. Digamos que você esteja criando um sistema para validar se um usuário pode ou não ter acesso. E isso dependendo da idade dele. Ou seja, se for maior de idade, tá liberado. Se for menor, tá bloqueado. Não sei onde realisticamente você usaria isso, mas não importa. Primeiro precisamos da informação, que é a idade. Depois a comparação. No todo fica assim. Se a idade for maior ou igual a 18, se isso for verdade, se ele for maior ou igual a 18, se a idade dele for maior ou igual a 18, ele vai exibir liberado, pode entrar. Mas caso não seja, ele exibe entrada bloqueada. Vamos criar um arquivo novo, né? Esse aqui já tá cheio de coisa já. Vamos criar um arquivo novo, vou chamar de condicionais.py. Fechar esse outro e vou fazer o seguinte, eu vou criar a variável idade, que vai receber inteiro, né? Já para encapsular como inteiro. Dentro do inteiro, vou colocar input, qual é a sua idade. E vamos fazer o seguinte, ó. If, ou seja, se a idade, presta atenção, me acompanha. Se a idade, né, if, usando a cláusula if vem do inglês se, então se idade for maior do que 17, vai dar um print, tá liberado. Então me acompanha, pediu a idade, e quando ele digitar a idade, eu vou fazer a comparação se, lembrando que if quer dizer se, a idade for maior do que 17, print tá liberado. E perceba que esse print tá mais pra frente, não tá colado aqui no cantinho que nos outros códigos. Quando um código tá assim, mas pra frente, quer dizer que ele faz parte de um bloco de código de alguma estrutura. No caso, a estrutura aqui é esse if. Então, ó, se a idade for maior do que 17, ele vai executar esse código que está recuado para frente. Se eu executar, qual é a sua idade? Colocar aqui uns 22, que não é a minha idade. Dá um Enter e tô liberado. Não, quem diria? Agora, se eu colocasse, ó, dar um Enter, já para ver que o cursor já vai para essa parte recuada. Se eu colocar fora dessa parte recuada um print fim do programa e eu executar, deixa eu fechar o terminal, ó, digito qual é a sua idade. Vou colocar uma idade menor, colocar 15 anos, ó, 15 anos. Vou dar um Enter. Perceba que fim do programa executou do mesmo jeito. Ele não mostrou que eu sou maior de idade, né, que eu tô liberado, porque não é maior de idade. 15 é menor do que 17. Mas ele mostrou fim do programa do mesmo jeito, porque o fim do programa tá fora do if, tá fora da estrutura do if. Então, ele
vai ser executado de todo jeito. É interessante você prestar atenção nesse lance de escopo, tá? Pra você não se confundir depois. E se ele quiser mostrar, tipo, ele não é maior de idade, mas ele tá bloqueado. Vamos fazer o seguinte. Eita, apaguei tudo que sem querer. Eu vou apagar esse print fim do programa e vou fazer um outro if aqui embaixo. If, idade. Ele pode fazer a mesma coisa, só que ao contrário, menor. Então, ó, se a idade for menor do que 18, ele vai dar um print. Pode não. Vou executar. Ó, minha idade. Eu tenho 4 anos de idade. Dá um enter. Pode não. De fato, não posso porque eu sou menor de idade. Então, isso aqui são duas formas de verificar. Se um valor é maior do que o outro, se um valor é menor do que o outro. Outro jeito também é o maior igual. Então, ó, aqui eu vou colocar maior e o sinal de igual e vou colocar 18. E aqui eu vou colocar menor e igual de 7. Então, qual é a diferença? O que a gente fez aqui agora? Esse sinal que a gente colocou, né, a setinha para o lado igual, quer dizer maior ou igual. Então, se a idade for maior ou igual a 18, ou seja, basicamente, se a idade for maior, for 18 para cima, ele vai printar, tá liberado. Mas se a idade for menor ou igual a 17, 17 para baixo, vai printar, pode não. E se executar, o resultado é o mesmo. Vamos colocar aqui a idade de 27, dá um enter e tá liberado. Mas a gente também tem uma coisa interessante, pode fazer o seguinte, ó, ao invés de fazer uma outra condicional para ver se ele é de menor, a gente pode usar a cláusula else. Então, ó, vou tirar esse if idade daqui de baixo e vou colocar else, 2 pontinhos. Esse else quer dizer caso contrário. Então, se idade for maior ou igual a 18, tá liberado, mas caso contrário, caso essa condição não seja atendida, ele vai executar o que tiver aqui. Pode não. Se eu executar, colocar aqui 12 anos de idade, ele exibe pode não. Não porque tem uma condição para isso, mas porque ele não atendeu a condição principal. E assim, nos blocos de código dos ifs, você pode escrever quanto código você quiser, tá? Eu só coloquei uma linha de código para cada resposta, mas isso não significa que você tem que colocar só uma resposta. Você pode colocar vários outros códigos aqui, vários outros prints, pode criar variáveis aqui, variável... e vai da sua criatividade, tá? Agora, lembra quando eu falei pra você que existe outro tipo de dado que a gente não viu naquela vez? Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar tudo e vou comentar e vou fazer o seguinte, eu vou colocar um print aqui embaixo e vou usar o 5 maior do que 2. Esses símbolos que a gente tá usando, maior que, menor que, maior igual, se chamam operadores de comparação, tá? Eu tinha esquecido de comentar essa informação, mas se chamam operadores de comparação. Eu vou printar uma comparação, né? 5 maior do que 2 e ver só o que vai acontecer. Executei. Como de fechar o terminal, vou executar. Ele mostra true. No Python, a gente tem um tipo de dado, além dos números e das strings, que são os booleanos, que servem para verificar se alguma coisa é verdadeira ou não. No nosso caso, a gente está verificando se 5 é maior do que 2. 5 é maior do que 2? Sim, 5 é maior do que 2. Então, ele mostra true. True vem do inglês verdadeiro. Então, 5 é maior do que 2? Sim, é verdadeiro. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, 1 maior do que 2? 1 é maior do que 2? Não é maior do que 2. Então, se eu executar, ele traz pra gente false. Então, a gente tem um true e tem um false. O true que representa o verdadeiro e o false que representa o falso. Esses são os tipos booleanos. Tá importante você ter isso em mente. Vamos fazer uma outra condicional aqui. Vou apagar esse print. As condicionais, elas não se limitam a números, tá? Eu criar aqui a variável senha, que vai receber calabreso 1, 2, 3. Vou criar uma variável aqui embaixo também que vai chamar tentativa senha, que vai receber o input, digite sua senha. Vamos fazer um sisteminha de senha bem básico. Vou fazer uma comparação se a senha for igual à tentativa senha. E aqui perceba que o operador que eu estou utilizando é esses dois iguais. Quando a gente usa dois iguais, a gente está verificando se um é igual ao outro. Então, se a senha for igual à senha tentativa, se a tentativa for igual à nossa senha, né, se ele acertar a senha, o que vai acontecer? Ele vai printar acertou, acesso liberado. E eu vou fazer um else, né, também para complementar. Print, errou, tenta de novo. Vou executar. Digita a senha. Vamos digitar a senha errada propositalmente. Pizza, dá um enter. Errou, tenta de novo. Vamos tentar de novo, executar o código. Digita a senha, calabreso 1, 2, 3, dá um enter. Acertou, acesso liberado. Ele printou um nome aqui. Por que ele printou um nome? Eu não sei, tá bom, tudo bem. Oxi, eu coloquei print dentro de print aqui, tá? Não sei por que eu fiz isso, mas tudo bem, ó. Vou ter esse print dentro desse print aqui. Então tá, o print acertou, acesso liberado. A gente tem esse operador de comparação, que é o igual, que serve para verificar se um valor é igual ao outro. E cuidado para não confundir. Tem o igual sozinho, né, que é só um igual, e tem o igual de 2. O igual sozinho é para atribuir. A gente está atribuindo a variável a outra. Ó, essa variável vai receber esse valor. Quando tem dois iguais, é para comparar se uma coisa é igual a outra. Então, tá se perguntando se um é igual ao outro. Fora isso, tem também o exclamação igual. O exclamação igual é para verificar se uma coisa é diferente da outra. Então, nesse caso, a gente pode testar o seguinte. Se a senha for diferente da tentativa, aí ele vai printar. Errou, tenta de novo. Mas caso contrário, ou seja, caso não seja diferente, caso seja igual, ele vai printar. Acertou. E executando, digite sua senha calabreso 1, 2, 3, 30. Acertou.
Perfeito. Agora eu vou comentar isso aqui, tem mais uma coisinha legal de condicionais pra gente ver, que é o elif. Eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de nota, que vai receber um float. Vamos pegar um float, né, que pode ter números decimais, casas decimais. Vou dar um input aqui, digite sua nota. E vou fazer o seguinte, se a nossa nota for maior ou igual a 7, ele vai exibir aprovado. Então a média para passar é 7 para cima. Aqui, ao invés de usar else, eu vou usar elif. Elif nota maior ou igual a 5, print recuperação. E aqui eu vou usar um else, print reprovado. Tá, o que a gente fez aqui basicamente? Se a nota for maior ou igual a 7, vai dar um aprovado. Elif quer dizer uma mistura de if com else. Então, ó, caso contrário, ou seja, caso a nota não seja maior ou igual a 7, mas ela seja maior ou igual a 5, ele vai exibir recuperação. Então, se não for maior ou igual a 7, mas se ele for maior ou igual a 5, vai printar a recuperação. Deixa eu executar. Digita a nota. Seria 6, dá um enter e torna a recuperação. Se a gente não usasse esse elif, se a gente usasse tipo um if normal, né? Olha só o que iria acontecer. Digamos que eu tirei a nota 10. Vou colocar a nota 10, dá um enter. Ele exibe os dois, aprovado e recuperação, porque ele está verificando aqui se a nota é maior ou igual a 7, ele é e dá aprovado. Mas 10 também é maior ou igual a 5, então ele também dá recuperação. Então o elif se torna necessário aqui. Ó, eu coloquei o elif agora, eu vou executar de novo, vou colocar 10 novamente, 10, dá um enter e só mostra o aprovado, porque ele é maior ou igual a 7, mas para cair nessa condição, a de cima precisa ser falsa, e como ela não é falsa, ela é verdadeira, caiu somente no aprovado. E meus parabéns, você acabou de aprender mais um conceito de programação, que são as condicionais. Agora a gente já pode partir pro próximo, que são as colas. Eita, calma aí que a Lu me mandou um áudio aqui, vamos ver o que ela quer? Ô, mas aí você me quebra, né? Faz uma aula do tamanho de um filme. Você acha que eu não vou me embolar? Se eu tiver dúvida, eu vou fazer o quê? Vou perguntar onde? No chat GPT? Eu rezo? Calma, minha querida Lumen, eu tenho ótimas notícias para você. No servidor oficial do nosso canal, você encontra uma comunidade engajada e pronta para te ajudar com suas dúvidas. Temos um sistema gamificado de as pessoas que ajudam, mas as outras ganham pontos e sobem no ranking. Então, se você quiser conversar sobre programação ou só bater um papo, o link tá aí na descrição. Agora vamos falar de coleções. Até agora, as variáveis que a gente criou podem guardar somente um valor. Elas são limitadas a apenas um item por variável. Mas se eu te contar que a gente pode criar uma variável que guarda vários valores de uma só vez, isso são as coleções. As coleções são estruturas de dados que permitem com que a gente possa inserir várias coisas de uma vez só dentro de uma variável. Existem alguns tipos de coleções, mas os principais são listas, tuplas e dicionários. Vamos começar com as listas. Vou criar um novo arquivo, né? Vou chamar aqui de coleções. .py. Então aqui nas coleções eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aquela variável frutas, que vai receber a lista vazia, né, colchetes, e aqui vamos colocar algumas frutas, banana, maçã e uva. Então temos a variável frutas, que recebe uma lista com colchetes, que tem como valores banana, maçã e uva. Vou dar um print aqui, em frutas, ele exibe banana, maçã e uva aqui nessa lista, beleza, tranquilo. Se eu quiser exibir um valor específico, digamos que eu queira exibir somente a maçã, eu vou colocar frutas, abre colchetes, número 1, né, que banana é 0, maçã é 1, e se eu executar, maçã, ele traz pra gente a maçã. E as listas, elas são mutáveis, ou seja, a gente consegue alterar a estrutura delas dinamicamente pelo código. Então eu vou fazer o seguinte, digamos que eu queira substituir a maçã por outra fruta, por exemplo, abacaxi, eu vou usar frutas no index 1, né, que é onde está a maçã nesse exato momento, que vai receber abacaxi. Então ele vai fazer essa substituição do valor da maçã por abacaxi. Se eu printar as frutas novamente, vamos executar, temos banana, abacaxi e uva com maçã substituída. Outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar valor. Então se usar o frutas.append, o append serve para adicionar algo lá na frente. Então vou colocar, por exemplo, aqui morango. Então frutas.append, frutas.adicionar morango. Se eu executar agora, printando, né, o frutas, temos aqui banana, abacaxi, né, que era maçã que foi substituído por abacaxi, uva e morango que foi adicionado posteriormente. Ah, mas eu quiser adicionar não lá no final, mas em uma posição específica. Eu vou fazer o seguinte, vou usar o frutas.insert. O insert é parecido com append, só que a gente pode escolher onde a gente quer inserir um valor. Então, ó, primeiro eu vou escolher onde eu quero inserir ele. A gente vai usar também os índices. Digamos que eu queira adicionar ele no index 0, né, para ser o primeiro valor. Então, eu vou colocar aqui 0, insert no 0 e vírgula, o valor que eu quero vai ser QI. Então, ó, frutas.inserir no index 0, o valor QI. Vou executar. E o QI foi para primeiro lugar. Então, QI, banana, abacaxi, uva e morango. Se eu quiser colocar no index 1, ele vai ficar depois de banana e antes do abacaxi, né, que vem depois. Então, se executar, temos aqui banana, kiwi, abacaxi, uva e morango. Temos o remove também, para remover, vou usar o frutas.remove. Remove, a gente passa o valor que a gente quer remover. No caso, eu quero remover o abacaxi, abacaxi. Então, eu vou remover o abacaxi, vamos executar. E ele trouxe pra gente uma lista sem abacaxi. A gente pode mesclar as listas com condicionais, tá? A gente tem essa versatilidade. Então, vou fazer o seguinte, se eu colocar entre
string aqui, if maçã. E se tiver maçã, if maçã, in frutas, dá um print, tem maçã nas frutas. Então, se maçã estiver em frutas, ele vai printar, tem maçã nas frutas. Vou executar. Não executou do tem maçã nas frutas, porque a gente trocou a maçã por abacaxi, né? Então, fazer o seguinte, vou colocar uma outra fruta, que eu vacilei agora, uva. A uva se manteve inalterável, então ele vai printar, ou se executar, tem maçã nas frutas aqui em cima, ó. No caso, não é maçã, né? Uva. Tem uva nas frutas. Fechar, executar de novo. Tem uva nas frutas e aqui nossa lista com uva aqui. Agora eu vou comentar o nosso próximo tipo de coleção, né? Que são as tuplas. As tuplas são basicamente a mesma coisa que as listas, porém elas não podem ser alteradas. Quando você cria uma tupla, ela é imutável, ou seja, não pode mudar. Vou criar aqui embaixo uma variável cores, que vai receber. E diferente das listas, as tuplas são com parênteses. Então, de parênteses, eu vou colocar aqui umas cores vermelho, verde e azul. Então temos aqui uma tupla que tem os valores vermelho, verde e azul. Eu vou dar um print, cores, executar. E como você pode ver, ele mostra pra gente aqui vermelho, verde e azul. Porém, como eu falei, elas são imutáveis, então elas não podem ser alteradas. Vou fazer o seguinte, eu vou usar o cores no index 1. Ou seja, o verde eu vou trocar por amarelo, igual a amarelo. Olha só o que vai acontecer, olha a peripécia que ele vai tornar pra gente aqui. Ele dá um erro, porque ó, o objeto tipo tupla não suporta a atribuição de itens. E assim, cara, nada impede você colocar tupla dentro de tupla, lista dentro de lista, ou então tupla dentro de lista e vice-versa, tá? O Python é muito versátil, você pode montar toda uma estrutura de código complexa. Então a gente pode fazer uma lista que contém várias tuplas e por aí vai. Eu posso criar aqui, ó, vou comentar isso aqui. Eita, que eu fui lá pro campo de extensão, deixa eu fechar isso aqui. Vou comentar isso aqui e vou fazer o seguinte, ó, criar a variável minhas tuplas, que vai receber uma lista, e dentro dessa lista eu vou colocar várias tuplas. A primeira tupla tem maçã e banana, e a segunda tupla, colocar uma vírgula depois do fechamento da primeira tupla, colocar cores, então verde e vermelho. Se a gente der um print em minhas tuplas, ele exibe uma lista de tuplas. Para pegar um valor específico dele, se você quiser pegar o verde, a gente vai usar o seguinte, ó, colchetes 1, por quê? Porque a segunda tupla, que é de cores, está no index 1. E vou usar de novo colchetes depois para pegar o verde, que é 0. Então, ó, minha tupla no index 1, que é a segunda tupla. E essa segunda tupla no index 0, que é o primeiro valor dessa segunda tupla. Então, vou executar verde. Mas entendido agora o funcionamento das tuplas, eu vou fechar, né? Vou comentar isso aqui. E vamos agora para os dicionários. São os últimos tipos de coleções que a gente vai ver aqui. Os dicionários funcionam de forma diferente. Ao invés de ser uma estrutura fixa com vários valores seguidos, os dicionários agem como um dicionário mesmo. A gente tem uma chave, que vai ser como vamos nomear alguma coisa, e temos o valor, que é o que iremos guardar nessa chave. Mas vamos ver isso na prática. Vou criar uma variável chamada de dados, que vai receber as chaves, né? O dicionário usa chaves. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma string, vou chamar... Eita, com exclamação. Vou colocar uma string e vou chamar ela de nome. Depois dessa string nome, eu vou colocar 2 pontos em cima do outro, e vou colocar uma outra string e vou colocar lancode. Depois, vou colocar uma vírgula, mais uma string, colocar, por exemplo, idade, que vai ter como valor 22, que não é a minha idade. Se eu der um print em dados, ele mostra a estrutura que a gente criou, ó. Nome, lancode, idade 22. O que é isso aqui exatamente? Os dicionários funcionam como chaves e valores. Então, aqui dentro de uma única variável, a gente tem a chave nome com o valor lancode e a chave idade com o valor 22. Então, para acessar esses valores individualmente, a gente vai usar o seguinte. Dentro de dados, do lado de dados, eu vou usar colchetes ainda. Só que ao invés de passar o número, ele vai passar como string a chave que a gente quer. Então, se eu quero pegar só a minha idade, eu vou colocar idade. Então, se eu quiser ter somente o nome, eu colocaria ao invés de idade, nome. Se eu executar agora, ele traz lancode, né? Que é o valor da chave nome. E dicionários é assim, é uma estrutura de dados onde você vai nomear os valores, realmente como um dicionário normal. Temos a chave nome com o valor idade e a chave idade com o valor 22. Se eu quiser modificar um valor, também é muito simples. Digamos que eu fiz aniversário, vou usar dados, aí no index idade, vai receber 22. Dá um print em dados, no total, né? Mostrar tudo. Tá aqui o nosso dicionário alterado. Nome lancode, idade 20. Pera aí, que eu botei o mesmo valor, né? 23. Pronto, vou executar. Então, ó, lancode, idade 23. Perfeito. E chegamos ao fim do assunto de coleções. Agora vamos para o loops de repetição. Mas antes, se você estiver precisando de uma plataforma de hospedagem para hospedar suas aplicações, seja site, bots ou qualquer outra coisa hospedável, recomendo o SQL Cloud. E recentemente lançaram a opção de banco de dados. Então você consegue partir da própria plataforma criar seu banco de dados no MongoDB ou Redis. Hospedagem boa e barata é na SQL Cloud. Tá, mas agora vamos para os loops. Os loops não tem muito segredo não. São literalmente códigos que ficam se repetindo. E existem duas formas principais de criar loops, usando o while e o for.
No while, a gente vai usar condições, da mesma forma que a gente usa no if. Enquanto a condição for verdadeira, o loop vai se manter rodando. O for, ele depende de algumas estruturas de dados para funcionar. Por exemplo, sabe as listas que a gente aprendeu agora? A gente pode usar o for por cima das listas. E para cada loop, um item diferente vai ser considerado numa variável que o for cria. Eu vou criar uma variável não, né? Um arquivo, vou chamar de loops.py. E vou fazer o seguinte, vou fazer um contador. Vou criar uma variável chamada de contador. E eu quero inicializar essa variável com o número 10. Vou fazer o seguinte, while contador maior ou igual a 1, ou seja, enquanto a variável contador for maior ou igual ao número 1, o que ele vai fazer é exibir o seguinte, contagem atual, chaves, contador. E eu quero subtrair um valor no contador, né, em cada loop. Então, contador menos igual 1. Dessa forma, se eu executar, contagem atual 10, contagem atual 9, 8, 7, 6, 5 até o número 1. Tá? Como isso aqui aconteceu? O while funciona por meio de condicionais. Então, enquanto while quer dizer enquanto o contador, enquanto essa variável contador for maior ou igual ao número 1, ele vai printar a contagem atual tanto e vai subtrair um valor nessa variável contador. Então, subtraindo, ele volta novamente, porque continua maior do que 10, e quando bater 0, isso aqui vai dar false, não vai mais ser maior ou igual a 1, e quando bater 0, ele sai do loop. É basicamente assim que funciona o loop e o while. Temos a condição e o loop. Vamos fazer um outro while para exemplificar aqui. Vamos criar aquele exemplo que a gente estava fazendo anteriormente da senha, criar a variável senha, que vai receber calabreso 1, 2, 3. Criar outra variável, tentativa, senha, que vai receber o input, digite sua senha. E vamos fazer o seguinte, while, ou seja, enquanto a senha for diferente da tentativa senha, vai dar um print, senha incorreta. Tente novamente. O que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou tirar esse input daqui, dar um Ctrl X e vou inicializar a tentativa senha com aspas simples, para ele já cair diretamente no while. E para ele não printar a senha incorreta direto, vou fazer um if aqui. Se a tentativa senha for diferente da senha, aí ele vai exibir esse print de senha incorreta. Mas antes desse if em si, ele vai colocar tentativa senha, que vai receber o input e digite sua senha. Então tá, o que a gente está fazendo aqui? Ó, aqui ele inicializa duas variáveis. A variável senha, que guarda a calabreso 1, 2, 3, que é a nossa senha, e a tentativa senha, que guarda a tentativa do usuário de digitar a senha. Enquanto a senha for diferente da senha da tentativa, então enquanto as senhas não coincidirem, enquanto as senhas forem diferentes, ele vai ficar perguntando para o usuário qual é a senha. O usuário vai digitar a senha, e se a senha que ele digitou estiver errada, ou seja, se continuar diferente, vai printar a senha errada, tente novamente, e vai voltar pro loop novamente. Vamos testar? Digite sua senha, colocar Ronaldo, dá um enter, senha incorreta, tente novamente. Ele já pediu para digitar novamente, então digite sua senha, colocar aqui, calabreso 1, 2, 3, enter, e perfeito, funcionou, já fechou o código. Daria para colocar um else aqui também, né? Else, para caso as senhas sejam iguais. Acertou. Vou colocar aqui como senha calabreso 1, 2, 3, dá uma enter e acertou. Perfeito. Agora eu vou comentar isso aqui também. Vamos agora ver os loops for, o tipo de loop for. Para começar, eu vou criar uma variável compras e vai receber uma lista, ou vamos fazer uma lista, que vai receber uns 3 valores, não, uns 4, vai. Arroz, feijão, leite e pão. E vou usar aqui o for item em compras. 2 pontinhos. Vou dar um print. Você precisa comprar em chaves item. Tá, o que é que o for faz? O for, ele depende de outra estrutura para funcionar. No caso, a estrutura que a gente está usando como base é a nossa lista de compras. Então, para cada item, nossa lista de compras, faça isso aqui. O for, no caso, é para cada e o in é em. Então, para cada item, na lista de compras, faça isso aqui. Esse item, essa variávelzinha item que ele cria, é o item da vez. Ele vai ficar fazendo um loop para cada item na nossa lista de compras. Então, ó, o primeiro loop, esse item vai ser arroz. No segundo loop, esse item aqui vai ser feijão. E por aí vai até acabar a lista. Então, vai de loop em loop, trocando o valor de item de acordo com a estrutura que a gente está usando. Então, vamos dar um enter. Então, vamos executar. Então, ó, você precisa comprar arroz, você precisa comprar feijão e vai até o fim da lista. A gente consegue fazer isso em strings também. Vou fazer o seguinte agora, eu vou comentar isso aqui. Eu vou criar uma outra lista, chamar de números, que vai receber uma lista. Eu vou colocar os números aleatórios, 5, 6, 2, 9, 0, 8, 1, 2, 1, 5, 6. Tá, temos aqui a nossa lista que tem vários números. Eu vou fazer um for nessa lista também. For, número, em números. Ó, tô usando para cada número em números, é o que tá no plural, né? Que é a nossa lista no singular, que é para cada número, em uma repetição. Sem printar aqui, número, executar, ele exibe todos os números da nossa lista. Agora, no Python, a gente tem 2 cláusulas interessantes, são o break e o continue, que é o seguinte, digamos que a gente queira que na hora que chegar em algum número par, o loop quebre, que ele pare de executar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if, número, porcentagem 2, foi igual a 0, ele vai dar um break. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Caso
o resto da divisão do número atual por 2 será 0, se for um número par, né? Porque todo número que tiver o resto da divisão por 2 como 0 é par. Se esse número for par, ele vai dar o break. O break quer dizer quebre o loop. Então, se executar, ele só vai... Peraí que eu esqueci do print, né? Ó, depois desse if, eu vou dar um print aqui em número pra gente ver o número que ele tá exibindo. Então, eu vou executar novamente. Ó, ele só exibe 5. Por que ele só exibe 5? Porque, ó, primeiro loop, número 5, né? Aí vai, é par, não é par. Então não dá o break, vai pro print, printa o número e todo mundo é feliz. Agora vai o próximo loop. 6. 6 é par? 6 é par. Então dá o break e ele cancela o loop de forma que não executa nem esse print aqui e acaba. Nenhuma repetição é feita a mais. Além do break, a gente tem um continue também. O continue quer dizer ir para a próxima repetição. Então, quando a gente vai usar o continue, ele vai ignorar esse print e vai para a próxima repetição do loop. Se eu executar, ó, 5, 9, 1, 5. Ele pulou todos os números pares, ó. 5, ó, número 5 é par? Não é par. Então, foi pro print. Número 6 é par? Caiu no if, deu o continue e foi pro próximo loop, né? Que vai ser o do 2, que também é par. Então, ele pula também pro 9. Então, ó, já foi do 5 para o 9, para o 1, para o 5, que são todos números ímpares. Agora eu vou comentar. E agora, com os loops em mente, podemos ir para o próximo, que são as funções. Aqui a gente já começa a priorizar mais a organização de código. De desorganizado já basa a sua vida. Você quer desorganizar seu código também? Pera aí, né, amigo? Vou explicar aí quanto antes para ficar mais simples. Eu vou explicar aí quanto fácil para ficar mais simples. Eu vou criar um arquivo chamado de funções.py. E aqui em funções, eu criei uma função bem simples. Para criar a função, a gente usa a cláusula def e o nome dela. Então, def olá. O nome da função vai ser olá. Abre e fecha parênteses, 2 pontinhos, enter. E aqui ele vai digitar o que a função vai fazer. O que eu quero que essa função faça é exibir pra gente olá mundo. Se eu executar o código, ó, vou executar o código, pode ver que não aconteceu nada, ele não exibiu o olá mundo que a gente pediu pra ele exibir. Por que isso aconteceu? Porque a função é um código reservado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela só vai ser executada quando a gente chamar, quando a gente pedir para ela executar. E para chamar uma função, é muito simples, eu vou usar o nome da função, abre e fecha parênteses. Então, dessa forma, a gente está chamando a função. E quando a gente chama a função, tudo que está dentro dela é executado. Então, se eu executar, ele exibe olá mundo. E claro, a gente pode chamar a mesma função várias vezes. Eu vou copiar esse olá, vou colar aqui várias vezes, olá, 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 olá. Temos vários olás aqui. Eu vou executar agora. E ele exibe vários olás mundos. Por mais que ela tenha somente um print, a gente exibiu vários olás mundos, porque a gente chamou a função várias vezes, né? Não só isso, mas a gente também tem como colocar argumentos na função. Então, por exemplo, eu vou trocar esse print para, em vez de olá mundo, vai ser olá. Eu vou colocar aqui com a variável nome. Vou colocar um F atrás da string. E na definição da função, dentro dos parênteses, eu vou colocar nome. Tá, então tá. Essa função olá agora tá pedindo o nome. E com esse nome, ele vai exibir olá com o nome que foi enviado para a função. Se ele executar do jeito que tá, ele dá um erro. Por que ele dá um erro? Ó, tá faltando um argumento nome. No caso, para funcionar essa função, ela precisa de um argumento nome, né, que é o nome do cara que ele vai cumprimentar. Porém, na nossa chamada da nossa função, a gente não está enviando nenhum nome. A gente está chamando a função seca, sem nenhuma informação adicional. E para enviar informação, é muito simples. A gente só vai passar dentro de olá o nome que a gente quer. Então, vou colocar aqui lancode. Então, ó, chamou a função olá, passando como informação lancode. Esse lancode vai ir para essa variável nome, que aqui é um argumento, né? E vai ser utilizado nesse print. Executar olá lancode aqui embaixo, ó, olá lancode. Esse erro aqui em cima da outra execução. Nada impede a gente fazer com input também, né? Criar aqui uma variável nome inserido, input, digite seu nome. E usar esse nome inserido dentro do olá. Então, ó, vou colocar aqui nome inserido, vou executar, diz seu nome, lan, dá enter, olá, lan, muito fácil também, cara. Vamos criar outra função agora, vou comentar essa daqui. E vamos criar uma função de soma, vou criar aqui o def somar. E esse def somar, né, que é a função para somar números, vai aceitar 2 números. Vou chamar de N1, N2. Temos a possibilidade de colocar mais de um argumento na mesma função, tá? Eu estou colocando 2 argumentos, separando por vírgula. Vou colocar 2 pontinhos. Eu vou criar aqui a variável resultado, que vai ser N1 mais N2. Vai printar o seguinte: o resultado de N1 mais N2 é resultado. Agora eu vou chamar essa função, né? Lembrando que a gente tem que chamar. Ó, somar. O primeiro número, 5. O segundo número, 6. Então, vamos executar. O resultado de 5 mais 6 é 11. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Eu vou apagar esse print e, ao invés de printar o resultado, eu vou dar um return. Ó, return resultado. O que esse return faz? O return quer dizer retorne. Ele vai retornar um valor pra gente, no sentido de que, por exemplo, se eu executar esse somar, ó, agora do jeito que tá, vou fechar esse terminal, vou executar, ele não vai retornar nada pra gente, ó, tá aqui vazio, não retornou nada. Isso porque o return, ele saiu pra gente atribuir coisas. Então, ó, posso criar aqui embaixo resultado. Então, esse resultado vai receber a nossa função somar com 5 e 6, e o que esse return apontar vai levar pra variável. Então, ó, return resultado vai vir
pra cá. E lembra que essas duas variáveis, se você usar aqui em cima e se você usar aqui embaixo, são duas variáveis diferentes, tá? Eu vou explicar já o lance de escopo, mas tenha em mente que essa variável aqui é diferente dessa, tanto que eu vou até trocar o nome, né? Ao invés de resultado, vou colocar resultado da soma. E, ó, o que esse return tiver e o que tiver no return vai vir para essa variável aqui que está recebendo a função. Então, eu posso printar aqui embaixo, print resultado da soma. Vou rodar e trouxe 11, porque ó, a variável resultado da soma chamou a função somar com 5 e 6, a função somar somou esses números e retornou o resultado dessa soma e trouxe esse resultado, né, usando return, para a variável que a gente atribuiu à função e mostrou aqui embaixo. E claro, eu estou fazendo com números, mas você pode fazer com outros tipos de dados, você pode fazer com listas também, com tuplas, dicionários, com strings, vai da sua imaginação, tá? Mas você tem essa liberdade de fazer com qualquer coisa que você quiser. Mas uma coisa que tem que se atentar é sobre o escopo. Por exemplo, vou apagar isso aqui. Se eu tentar printar essa variável resultado aqui dentro da função, no caso eu vou só chamar a função, né, para tirar isso aqui. Ó, já que essa função vai ser executada, a lógica é o quê? Pô, chamei a função, vai criar a variável resultado aqui. Então essa variável tá usável, né? Vou tentar printar o print resultado. Olha que ele nem tá encontrando a variável, tá branquinho, né? Eu vou executar e dá erro. Resultado not defined. Resultado não tá definido. Isso porque as variáveis que a gente define dentro da função, tanto com os argumentos também, elas só são usáveis dentro da função. Elas não podem ser acessadas fora, tá? Isso é escopo local. Tudo que está sendo criado dentro da função só é usado dentro da função. Ao contrário, se eu criar aqui uma variável nome, botar aqui lan, é só de teste mesmo, eu posso usar essa variável lan dentro da função, porque ela está no escopo global. Tudo que vem de cima vai para baixo, mas tudo que vai de baixo vai para cima. Então, ó, vou usar o print em nome, dentro da função, deu um print nome dentro da função, executando, ele exibe lan. Sendo que o print está dentro da função e a variável, né, nome, está fora dela. Mas sim, funciona tranquilo. Agora que entendemos as funções, está na hora de ir para o próximo, que são os módulos. Os módulos também vão servir para organizar o código. A gente basicamente vai poder dividir o nosso código em arquivos separados, ao invés de fazer tudo em um só e ficar todo bagunçado. Então, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa variável lan daqui, vou tirar esse print e vou tirar esse print daqui e vou tirar essa chamada de função. Vou criar mais uma função aqui, def comprimento, que vai receber como nome o argumento e vai printar o seguinte: olá nome, que é a variável nome. Eu vou criar um arquivo aqui dentro, chamar de usando módulos.py. O conceito de modularização, né, que é de módulos, é o seguinte: a partir de um arquivo Python, a gente consegue puxar outros arquivos. Então, ó, usando esse arquivo, usando módulos, a gente consegue utilizar coisas que estão em outros arquivos Python. E para fazer isso é muito simples, eu vou usar import, e o nome do arquivo que eu quero usar. Se eu apertar Ctrl espaço, ele já mostra várias coisas que eu posso puxar aqui, né? Mas então digamos que eu queira puxar as funções que a gente criou agora há pouco, né, que é somar e comprimento, eu vou usar o import funções. Então o que a gente está importando para cá, para esse arquivo usando módulos, é esse arquivo funções aqui, ó. Esse arquivo funções está sendo puxado para cá. E para usar as funções desse arquivo, a gente pode fazer o seguinte, né? Ó, print funções, que é o nome do arquivo, ponto, e usando ponto, já mostra o que ele já tem. Tem duas funções, comprimento e somar. Lembrando que ele também consegue puxar variáveis, tá? No caso, não tem nenhuma variável lá que a gente possa puxar, mas ele pode puxar variáveis também. E vamos usar aqui o comprimento, ó. Funções.comprimento, abre e fecha parênteses, e passar o nome aqui. O nome, eu vou usar lan code. Eu vou executar o lan code. Olha que maravilha. Outra forma de importar também é o seguinte: ao invés de usar import funções, eu posso usar o from funções. Então, a partir de funções, importe, e usando o Ctrl barra, ele mostra tudo que tem pra gente aqui. Usando o from, ele consegue importar coisas específicas, ao invés de importar tudo de uma vez. Então, a partir de funções, importe o comprimento. Então, a partir de agora, pra gente usar o comprimento, não precisa mais o funções ponto, só usar o comprimento direto. A gente já importou ele diretamente aqui. Então, se eu executar, ele exibe o lan code também. Se eu quiser puxar o somar também, né, vou colocar uma vírgula, somar. Então, tá puxando tanto o somar quanto o comprimento. Posso dar um print direto, print somar 4 e 5. Se eu executar, exibe 9 aqui embaixo, que é o valor, que é a soma de 4 e 5, né? Se a gente quiser puxar tudo de uma vez, ao invés de selecionar um por um, a gente pode usar o asterisco. Usando asterisco, ele já puxa tudo. Então, se executar, acontece a mesma coisa, porque ele já puxou tudo. Agora, eu vou fazer o seguinte: aqui no nosso explorador, eu vou criar uma pasta. Eu vou chamar essa pasta de minhas funções. Para ver que ficou com esse ícone de setinha, dá para melhorar isso, né? Vou vir aqui nas extensões, eu vou pesquisar por ícons, para a gente modificar esses ícones, ser mais fácil de visualizar. E eu vou baixar esse ícones aqui. Vou clicar em install, pode confirmar, selecionar o ícones aqui em cima, fechar isso aqui, voltar para o explorador e pronto, agora está com ícones
mais adequados, né? Tem a pastazinha aqui, dá pra saber que é uma pasta. Então eu falei o seguinte, eu vou segurar aqui nessas funções e vou arrastar pra dentro da pasta minhas funções. Arrastei, movi. Se aparecer isso aqui, você aperta em Skip Changes, tá? Porque senão ele vai mudar o código, eu não quero que mude agora. Eu quero mostrar como faz pra mudar manualmente. Ó, beleza, tá dentro da pasta minhas funções, nosso arquivo de funções. E perceba aqui no nosso arquivo usando módulos, né? Que tá usando as funções de lá, já tá reclamando, tá dizendo que não foi encontrado. Se eu executar, ele não funciona. Porque, ó, não tem nenhum módulo chamado funções. Isso porque, ó, por mais que a gente tenha um módulo chamado funções, tá aqui, ele tá dentro da pasta de minhas funções. Quando a gente usa esse from diretamente, ou então se a gente usar só o import, ele só vai procurar os arquivos que estão na mesma pasta que o arquivo que a gente está usando. Então, para a gente navegar por pasta, a gente pode usar o seguinte, ó, from minhas funções import funções. E a partir de agora, o nosso arquivo de funções está importado novamente. A partir de minhas funções, esse minhas funções é uma pasta, tá? Import funções, que é o arquivo em si. E aqui a gente pode usar normalmente, ó, funções.comprimento, funções.somar, ou então a gente poderia fazer como a gente está fazendo, que é o seguinte, from minhas funções ponto funções import, esqueci de completar, funções import. E aqui a gente pode escolher também, ó, comprimento e somar. Então, ó, de minhas funções, ponto funções, import, comprimento e somar funciona do mesmo jeito. Poderia usar o asterisco também. E passados os módulos, vamos para as bibliotecas, que é o último assunto desse vídeo, finalmente. As bibliotecas são parecidas com os módulos, só que ao invés de nós criarmos, nós usamos códigos criados por outra pessoa. Então, em outras palavras, as bibliotecas são meio que extensões, funções extras que a gente pode adicionar no Python. O próprio Python já vem com algumas bibliotecas que a gente pode usar, mas a gente pode baixar bibliotecas externas também, ou seja, bibliotecas que a própria comunidade cria para casos específicos. No site do Python você consegue ver todas as bibliotecas publicadas e, cara, tem muita biblioteca para tudo que você pode imaginar. Vamos usar primeiro algumas do próprio Python e depois vamos instalar para ver como é. Vou criar um arquivo novo fora da pasta de minhas funções, chamar de bibliotecas.py. Fechar isso aqui e vou mostrar algumas bibliotecas legaisinhas para você ver. Vou usar o import time e perceba que não tem nenhum arquivo chamado time aqui, tá? Só o que a gente criou, mas a gente tá conseguindo importar o time, que é uma biblioteca padrão do Discord, porque já vem instalado por padrão do Discord. Então tá, o que é que o time faz? Vou dar um print aqui, vou digitar aguarde e depois do print eu vou usar o time.sleep. Dentro do sleep vou passar um valor em segundos, passar uns 4 segundos, por exemplo. Vou colocar um outro print aqui embaixo, colocar um pronto. Esse sleep, ele faz uma pausa no código, então eu vou dar um print, depois vai fazer uma pausa de 4 segundos e vai mandar um pronto. Então eu vou executar, aguarde, aí ele dá uma pausa no código, espera uns 4 segundinhos e exibe pronto. Isso é a biblioteca time, né? No caso do time tem várias outras coisas que pode fazer, que eu não vou estar explorando aqui, mas tem várias outras funções dentro do time que você pode explorar. A outra biblioteca da hora pra gente usar é o random. Eu vou importar aqui, import time, vírgula, e o random. Random já é outra biblioteca, tá? Não é a mesma biblioteca que o time. A gente poderia usar somente import random. Mas enfim, vou usar import time, vírgula, random. Eu vou comentar isso aqui embaixo. O random é uma biblioteca que a gente pode usar para obter números aleatórios. Não números, mas a gente mexe com aleatoriedade no geral. Por exemplo, vou criar uma variável chamada número, underline, aleatório, que vai receber random.randint. Randint é random int, ou seja, inteiro aleatório. Aqui a gente vai escolher um raio que, por exemplo, pode ser 1 a 50. Então, pegue um número aleatório de 1 a 50. E esse número aleatório vai vir para essa variável número aleatório, intuitivamente. Vou dar um print, número aleatório, executar, e print, e quem diria, né, o número aleatório que veio foi justamente 50, o número máximo. Isso foi uma sorte aqui. Vamos tentar de novo. Veio 49, já é outro número. Agora veio 24, executar de novo. Veio 2, executar de novo. Veio 3, executar de novo. Veio 27. E vai indo nessa aleatoriedade. E pode fazer o seguinte, ó, vamos usar um while que a gente aprendeu, e eu vou ensinar um outro macete sobre loops, né, aproveitando, usar o while, só que ao invés de usar uma condição, eu vou usar o true. Por que é true? True é o valor que representa o verdadeiro, né, como a gente viu no tipos booleanos, ou seja, usando o while true, tudo que tiver dentro do while true vai rodar infinitamente. Então, ó, o while true e vai ficar executando isso aqui infinitamente, nunca vai sair desse while. Então, ó, vou executar. Pode ver que ele executa tudo numa velocidade absurdamente alta. Tá vendo muitos números aleatórios de uma vez. Vou fazer o seguinte, eu vou usar o time, né, que a gente vai agora há pouco, quando eu terminar, time.sleep, e vamos colocar Vamos pegar um número aleatório por segundo. A cada um segundo ele mostra um número aleatório dentro do while true, né? Então, 19, 8, 4, 41, 5 e por aí vai infinitamente, né? Se a gente quisesse quebrar o loop, a gente usaria o break que a gente viu, né? No caso, de acordo com alguma condição. Mas é o seguinte, na hora que ele bater um número par, ele vai quebrar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. If
numeratório, porcentagem 2, igual a 0. E se for o número par, se ele cair o número par, ele vai dar um break. Vamos ver. Executar. 29, 37, 49, 39, 8 e quebrou. Ó, bateu no 8 e quebrou o loop porque é o número par. Dito isso, vamos ver uma biblioteca externa agora. Uma biblioteca que não vem com Python, como é que a gente pode instalar? Vou dar um Ctrl, ponto e vírgula para comentar. E vamos instalar uma biblioteca legal, que é o seguinte, eu vou dar 3 pontinhos, vou vir no terminal, new terminal, para gente abrir o terminal de comandos. E o comando que a gente usa para baixar bibliotecas externas é o pip install QR code. No caso, ó, pip install e QR code, que é o nome da biblioteca que a gente vai usar. São várias bibliotecas que você pode usar ao invés disso aqui, mas eu vou usar só como exemplo. Eu vou dar um enter em QR code, esperar baixar, né? Essa biblioteca, deixa eu fechar isso aqui. Essa biblioteca é QR code, é pra gente criar QR codes usando Python. Então, olha que intuitivo, cara. Eu vou importar aqui, ó. Já que a gente já instalou, vou dar um vírgula, QR code. E pra gente criar um QR code é muito simples, ridiculamente simples, na verdade. Eu vou criar a variável img, que vai apresentar a nossa imagem criada, que vai receber qrcode.make. Então, qrcode.make, então qrcode.faça. E aqui a gente vai colocar o link para que ele vai apontar. Vamos fazer um QR code que aponte para o meu canal, https://youtube.com/lan_code. Acho que é isso, eu não lembro se é esse o URL não. Mas ó, vou usar o img.save agora. E usando o .save, eu vou digitar o nome da imagem que eu quero. Então eu vou usar... No caso, eu quero salvar essa imagem, né, do QR Code como qr_canal.png. Sempre salva como PNG, tá? Recomendo. Agora, se eu executar, deu erro porque ele tá pedindo a biblioteca que ele tem instalada, não o módulo cara do Pillow. Foi o seguinte, pip install Pillow. Sabe a biblioteca Pillow? É uma biblioteca para lidar com imagem, né? E como o QR Code vai criar uma imagem, ele mexe nessa biblioteca Pillow. Então, vamos baixar essa biblioteca Pillow para ele parar de reclamar, né? Que é a dependência do QR Code. E assim, você não precisa se preocupar com isso não, tá? Normalmente, eles usam as bibliotecas instaladas, só não sei porque ele não tá fazendo isso agora, mas enfim, vou chamar ele novamente aqui, vou executar, e agora, enfim, vou executar mais uma vez, executei, e pronto, não falou nada. Se eu vim aqui no nosso explorador, tá aqui a nossa imagem QR canal, que é o nosso QR Code criado com Python. Olha que simples, cara, e isso ele não precisa nem se esforçar muito, foi uma biblioteca que a gente baixou, que faz isso pra gente, só assim, passar o link e o nome da imagem que ele vai criar. E é isso, cara, nesse vídeo a gente deu uma explorada em todo o Python, pelo menos a sintaxe básica da linguagem, e deu uma espiada em funcionalidades extras que a gente viu nas bibliotecas. Mas repita, você só vai aprender de verdade quando praticar, fazer exercícios, projetos. É assim que você aprende. Então, faço novamente o convite para você dar uma olhada no meu curso. Lá a gente aprofunda bem mais em tudo que a gente viu aqui e pratica tanto com exercícios quanto com quizzes e projetos. A gente aprende também várias bibliotecas de automação, tipo automatizar Excel, criação de PDF, Word, envio de e-mails, gerenciamento de arquivos, manipulação de datas e horários. E, cara, é muita coisa boa lá. Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Comenta se você tem algo a acrescentar e dá o like aí para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Te vejo na próxima. Comenta se você tem algo a acrescentar e dá o like aí para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Te vejo na próxima.